exclusive, para você receber um arquivo, uma informação com 10.565 contas, tá? Essas 10.565 contas, na verdade, ele trata do total das contas credoras que o banco tem, independente se aquela conta é uma conta de serviço ou uma conta de operação financeira. Ela gera receita para o banco, ele junta isso num arquivo e nos submete essa informação para o sistema de forma eletrônica, tá? Então, o sistema, então, a princípio, a primeira grande mudança que você tem aí é que você deixa de fazer essa análise baseada numa declaração de conta corrente para fazer uma análise baseada no balancete interno da instituição, analisando rubrica a rubrica que o banco faz a escrituração fiscal contábil dele lá, tá? A segunda grande diferença que o sistema tem é que ele possui uma base de dados colaborativa onde eu armazeno todas as contas que são tributadas em todos os municípios onde esse sistema está instalado. Então, essa base colaborativa, que a gente chama de plano de contas orientador, ele serve como uma referência para você, fisco municipal, entender quais são as contas que o banco reconhece que são tributadas em todos os lugares onde esse sistema está instalado, tá? Então, hoje, se você pedir uma referência para a tua agência local aí, de quais são as rubricas que ele entende que são tributadas, você vai receber aí um arquivo com mais ou menos umas 220 a 250 contas, tá? Isso é o que costuma acontecer aí na maioria dos municípios onde a gente implanta o sistema. Porém, nesse nosso plano de contas orientador, a gente tem hoje já meio pacificado entre esse sistema e o banco. Na verdade, não é que é pacificado, é a visão do banco, independente da região, independente do município, do estado. Hoje esse sistema está rodando em 13 estados, tá? Num pouco mais de 50 ou 60 municípios aí onde ele está instalado. Então, em todos esses lugares onde a gente tem instalado, eu armazeno todas as contas que são tributadas dentro de um único local. E aí a gente chega a um total de contas, aproximadamente 1.208 contas. Tá? Essa base aqui é uma base de demonstração, às vezes ela fica um pouco desatualizada, mas é mais ou menos esse número aí hoje, o número que o Banco do Brasil tem, que ele reconhece ou que ele forneceu que aquela rubrica é tributada em algum dos municípios onde esse sistema está instalado. Tudo bem? Tudo. Maurício, só uma pergunta aqui. Não tem como eu maximizar a sua tela, não? Porque ela não ocupa 100% da tela do meu computador. Hã? Tem F11? Tem sim. Ó, vocês estão me enxergando aqui, né? O que eu vou fazer? Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Você Sim. coloca aqui, ó, entrar no módulo de tela inteira. Então, espera aí. Espera aí. Ok. É o normal. Eu pensava que era só você que conseguia fazer. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, te ouvindo bem. Ok. Então, agora tá... Ok. Pode vir com a sua tela aí, tá? Tá, voltou para a tela inteira? Agora vocês estão com a tela inteira aí. Não. Tá do mesmo jeito. Você viu aqui, ó? Dá uma olhada onde eu cliquei aqui, ó. Você tem aqui, ó. Tem. Janela flutuante, entrar no módulo de tela inteira. Ok, já resolvi. Obrigada, tá? Foi agora? Sim. Tá melhor. Agora você está enxergando Sim, melhor. melhorou. Né? Tá. Então, está vendo aqui que o total de registros, né, de contas tributadas do Banco do Brasil, 1.208, essa base de dados, esse conhecimento adquirido do sistema dentro de todos os municípios onde o sistema está instalado, tá? Aqui ainda tem um trabalho que o Dr. Francisco Mangieri, que é o nosso consultor aí, que cuida dessa revisão desse banco de dados colaborativo,
ele faz um trabalho de revisão desses planos de contas para também ele identificar novas contas que estão sendo criadas e que, porventura, essas contas que estão sendo criadas devam ser tributadas pelo ISS, tá? Então, às vezes, ele mesmo entra, cria uma nova conta dentro desse... ele identifica que aquela conta é tributada e essa conta passa para esse plano de contas orientador. E aí, quando entra uma nova conta dentro desse plano de contas orientador, que ela é tributada, você recebe um alerta aqui nesse aviso. Esse fica um númerozinho 1, 2, aqui dependendo do número de avisos, você clicando, ele vai te falar aqui, ó, existe uma nova conta sendo tributada no Banco do Brasil, no Itaú e por aí vai. Tudo bem? Sim. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Ok. Tudo bem. Tá. Então, quando o banco local, aí, a tua agência local aí, submete o arquivo do plano de contas, você vai fazer a recepção desse plano de contas através dessa tela aqui, tá? Então, de que forma que é feito esse processo? Você clica nesse botãozinho aqui, ele vai te habilitar esses botões de recepção ou recusa do plano de contas, e clicando no botão de recepcionar, ele vai fazer uma primeira análise desse plano de contas. Que análise que ele vai fazer? Ele vai identificar se todas as contas que o banco mandou batem com o plano de contas orientador. Então, um exemplo, nesse caso aqui, tá? Ele enviou 1.655 contas. No plano de contas orientador, tem 12.108 contas. Então, ele está falando, ó, tem contas ausentes no plano de contas que essa agência submeteu ao sistema, tem 10.453 contas ausentes. Dentro dessas 1.655 contas que ele submeteu, tem uma conta que tem a tributação divergente. Ele está tributando por um código de serviço diferente do que o plano orientador te orienta, né, te indica ali como o código correto para ser utilizado, tá? Aí aqui eu posso recepcionar esse plano de contas aplicando as informações do plano orientador, sem aplicar, aplicando as informações do plano orientador ou aplicando a tributação utilizada na versão anterior a essa versão que ele está mandando, tá? Isso também é muito utilizado porque no decorrer do uso do sistema, quando esse plano de contas sofre alteração, você aplica a tributação da versão anterior e você passa só a revisar as novas contas daquela nova versão, tá? Que foram inseridas no plano de contas, tá? E aí você vai então aqui com uma visão detalhada desse plano de contas que o banco te enviou, tá? De que forma que você vai ter isso aqui? Então, você tem, primeiro, um botão aqui que te fala quais são as contas que estão com a tributação divergente, tá? Segundo, que estão com a tributação divergente da última homologação que você fez. E aqui ele te informa quais são as contas que não estão presentes no plano de contas, tá? Aqui no caso, ele só mandou 1.655 contas, está faltando essas 10.453. E aí aqui ele está te falando quais são as contas que ele deixou de mandar. Inclusive ele já traz a informação aqui se aquela conta que ele deixou de te mandar, ela deve sofrer tributação ou não. Então, exemplo, nesse caso aqui, tem lá uma série de contas que ele deixou de enviar, que são contas elencadas lá no grupo 717 e que são tributadas na atividade 1502. Tá? Aqui nessa outra tela ele te fala qual foi a conta a rubrica interna que o banco encaminhou, em qual COSIF ela está associada, por qual atividade ele está, por qual item da lista de serviços lá que ele está tributando, tá? E se essa tributação no plano orientador ele determinava que aquela conta deveria ser tributada ou não.
Então, um exemplo, nesse caso aqui, as contas do grupo 5 é antecipação, né? Então, isso aqui varia de legislação de município para município. Tem município que tributa, tem município que não tributa, tá? Mas nesse caso aqui, a instituição mandou tributando essas contas no ISS, essa antecipação, na atividade 1501, o plano orientador não estava tributando. Enfim, essa rubrica, o plano orientador diz, né, determinava que deveria ser tributado na atividade 1518 e a agência não estava tributando ela, tá? Aqui ainda, vamos pegar as contas do grupo 717, só para a gente... Apesar do sistema tributar contas de diversos outros grupos, né? Tá. Então o sistema ele tributa outras contas além do grupo 717? Repete. O sistema ele pode captar tributação em contas além do grupo 717? Ele pode, na verdade... Isso já acontece? A conta COSIF, para a gente, ela é uma mera referência da interpretação que a agência deu para aquela conta. Okay. A gente sabe que tem muita rubrica interna que o banco associa numa COSIF... De verdade. Não é a melhor COSIF. Tipo, vamos pegar lá uma taxa de abertura de crédito. Você vai encontrar muita taxa de abertura de crédito vinculada no grupo 711. Perfeito. Porque ele fala que aquela taxa, ela só acontece se aquela operação financeira acontecer. Então, aquilo, para ele, contabilmente... É como se fosse um resultado de uma operação financeira. Só que a gente sabe que aquilo ali é uma prestação de serviço, entendeu? Ok. Tá? Então ele vai tributar a conta assim de diversos outros grupos. 711, 717, 719, por aí vai. Ok. Posso fazer uma pergunta? Maurício, deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez. Caso haja uma mudança nessas contas, o sistema identifica se ele passar da 7.1 para 8.2.2 e tal? E isso aí pra gente, por isso que eu falei assim, pra gente a COSIF, ela é uma mera referência. A tributação, ela não é exercida baseada na conta COSIF, ela é exercida baseada na rubrica interna e na função que foi associada àquela rubrica interna. Então, pra gente, muitas vezes, deixa eu ver se aqui a gente vai encontrar contas do grupo 7.1, apesar que está faltando muita conta aqui, não sei se de repente... Ó, aqui, eventualmente, tá vendo? Eu tenho diversas contas do grupo 711. Deixa eu ver se tem contas tributadas do grupo 711. Vamos ver se eu acho aqui alguma. Não tem. Todas do 711 que estão aqui hoje estão sem tributação. É porque, na verdade, como está faltando 10.453 contas, muitas das contas que deveriam sofrer tributação, ele omitiu nesse envio desse plano de contas, entendeu? Então, qual que é a vantagem aí fundamental aí do sistema? É que você tem a visão do que é que o banco está deixando de prestar conta para você. Exemplo, todas essas contas do grupo 717 aqui, ó, simplesmente o banco deixou de mandar, entendeu? Uhum. E olha, por aqui você vê, ó, tem contas do grupo 8, contas do grupo 711, 715. Essas contas não sofrem tributação, mas elas são contas de resultado. Tá? Por que é importante ele fornecer isso aqui pra gente? Porque, eu não sei se vocês já viram isso, mas é importante a gente matar a cobra e mostrar o pau, né? Agora eu vou mostrar esse banco que eu falei pra você. O Banco Central, ele tem uma informação pública, que é essa estatística bancária mensal por município, tá? Esse relatório aqui, por município e agência, ele te fornece uma informação importante aí na nossa análise, né? A gente entende que é importante isso, que é o total de quanto cada agência gerou de resultado. Qual que é o nome do município mesmo? E é Conselheiro Lafayette.
Conselheiro Lafayette. Então, ó, você tem lá todas as agências do município, tá? Hoje no Banco Central tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Mercantil, 2 do Unibanco, 2 do Itaú, desculpa, 1 do Bradesco, 2 do Santander. Aí aqui lá no finalzinho, você vai ter uma coluna que é o total de contas credoras. Isso aqui é quanto que é aquela agência. Deixa eu congelar aqui para a gente poder. É com base nessas informações que são feitas agora. Estou mostrando para vocês. Quanto que essa agência do Banco do Brasil, ela gerou de resultado para a matriz 10 milhões. Essa agência da Caixa Econômica Federal, ela gerou de resultado para a matriz 26 milhões. Esse resultado aqui, ele é operação financeira e prestação de serviço. Tá? Porém, a gente precisa saber se a declaração, o balancete que ele vai mandar para você, quando ele encaminhar o teu balancete, que é nesta tela aqui que a gente vai ter a visão agora do balancete. Então, um exemplo. Esse total da receita apresentada aqui pelo banco tem que bater com esse total que ele gerou de receita para a matriz, entendeu? Perfeito. Então, se esses totais batem, ele não te omitiu nenhuma conta, tá? Aí, cabe a nós que eu falo, né, sistema e fisco, entender se todas as contas de fato que deveriam ser tributadas estão, né, marcadas que são tributadas com o seu item da lista de serviço correto e exercer a tributação sobre aquele valor de faturamento. Tudo bem? Beleza mesmo. Para isso, a gente também tem uma tela que faz esse cruzamento de forma automática, tá? Então, por aqui você escolhe lá a instituição, de qual exercício, você escolhe aqui qual é a agência. Aqui, provavelmente, como é uma base de demonstração, eu não vou ter informação nenhuma. Mas aqui ele vai te falar o que ele declarou lá no Banco Central com o que ele declarou dentro do município. E se tiver diferença, ele vai te apresentar aqui a diferença sobre essas informações aí. Tudo bem? Perfeito. Ok. Alguma dúvida? Não. Alguma pergunta? Então, o que acontece, só um minutinho, às vezes costuma acontecer, às vezes quando o banco vai ter uma tributação, ele pode mudar da 7.1 para 8.2.2, vocês nunca perceberem isso, vocês não estão olhando toda a COSIF dele, todo o balancete. Mesmo se ele mudar o gerente, não, aqui vai ter uma tributação de excesso muito grande, eu vou fazer uma mudança. Mesmo se ele mudar, o sistema vai detectar imediatamente. Só não pega, se ele lançar realmente numa conta errada, né? Assim, se ele deliberadamente vai lançar com uma conta com um nome completamente diferente. Pode lançar, exatamente. Faz a pergunta, aí vai te responder como é que vai fazer. Faça a pergunta. Se ele fizer o lançamento numa conta, estou falando na última analítica lá, ele vai colocar uma taxa de concessão de crédito, aí ele coloca na mais analítica lá, receita com juros, aí não tem como pegar, é só com fiscalização mesmo, né? Tipo assim. Você entendeu, Maurício, a pergunta? Não, eu entendi e assim, de novo, dentro dessa condição, porque o que os bancos fazem, na verdade o que eles fazem é assim, qual que é o que a gente rotineiramente a gente vê acontecendo por aí. A rubrica contábil do banco, a conta interna dele lá, ele escritura aquela conta na conta correta, né? Sim. Só que essa conta, ela está associada numa COSIF, muitas vezes fora do grupo 717. Então, a rubrica interna do banco, ele está escriturando certo, porque contabilmente aqueles valores são até porque a contabilidade interna do banco, ele tem uma visão correta, entendeu? Só que quando ele... E você fala assim, mas o Banco Central não vê isso. O Banco Central, a importância do Banco Central é ele entender a saúde financeira do banco. Se aquilo é receita, e o banco falou que aquela receita não é aqui, é ali, mas
é uma receita, para o Banco Central aquilo não tem interferência, entendeu? Perfeito. Não tem muita distinção, né? O Banco Central está preocupado com o seguinte, o banco tem uma saúde financeira boa, ele consegue honrar com os compromissos, a visão do Banco Central é uma, a nossa visão fisco-municipal é entender tudo o que é serviço, né? Quer dizer, é uma outra visão mais detalhada, né? Mais, que, assim, tanto que para o Banco Central ele nem tem a visão da contabilidade interna do banco, ele só quer saber da escrituração baseada em conta COSIF. Tanto que se você entrar aqui nesses relatórios, o Banco Central tem uma série de relatórios que eles disponibilizam dos bancos. Se você for ver, todos os relatórios que eles disponibilizam são baseados em conta COSIF, né? Uhum. Para ele tem pouca importância disso, sabe? O cara está sonegando um ISS ali, ou ele está deixando de... Né? Correto. O Banco Central não está muito preocupado com isso, não. Deveria, né? Mas não está, né? Você entendeu? Não, perfeitamente. Tudo bem? Tudo bem. Bom, aqui ainda, só para a gente falar, o sistema tem uma série de outras telas aqui, que são telas básicas de cadastro, né? Cadastro de contribuinte, cadastro das instituições financeiras presentes no município, todos os prestadores. O sistema ele controla tanto o ISS prestado quanto tomado, tá? A parte de manutenção das alíquotas, que são as alíquotas em função... Deixa ele abrir aqui. Isso aqui tem uma informação importante aqui, que assim, você mantém o histórico das alterações das alíquotas dentro dos períodos, tá? Então, se houve uma alteração, é importante a gente ter essa alteração da alíquota para que você, numa eventual fiscalização do passado, ele trate corretamente a alíquota dentro de cada uma das atividades ali, tá? Um outro ponto importante aqui ainda dentro do sistema, você tem todo um processo de fiscalização eletrônica, tá? Então, todas as peças de fiscalização e o processo de fiscalização ocorre de forma eletrônica. Vocês têm domicílio fiscal eletrônico instituído no município? Não. Nenhum dos municípios tem. Tá. A gente fornece também aí para vocês todas essas minutas de lei, de decretos que a gente vai ter que fazer para regulamentar, né, o uso do sistema, para facilitar ali a comunicação. O domicílio fiscal eletrônico, na verdade, ele vem ali para diminuir aí o processo burocrático e a troca de informação com o contribuinte, né? Então, toda essa parte de fiscalização, ela ocorre de forma eletrônica e a comunicação também de forma eletrônica. Então, um exemplo aqui, quando eu mando uma notificação ou faço um início de uma fiscalização e mando lá uma intimação ou mando uma notificação, isso tudo ocorre de forma eletrônica, tá? Eu clico aqui, ele vai habilitar esse botãozinho enviar, aí cai dentro da caixa postal do contribuinte. O contribuinte, quando ele fizer acesso ao sistema, a primeira telinha que vai aparecer para ele aqui você tem uma notificação. Ele não fala uma notificação, ele fala uma mensagem. Você tem uma mensagem. E dentro dessa mensagem ele abre lá, uma notificação, ou uma intimação, um auto de infração, e por aí vai, né? Tem o desenrolar ali das informações trocadas, tá? Aqui também tem uma funcionalidade que é essa planilha de cálculo. Deixa eu me logar aqui como fiscal para poder abrir essa função para vocês verem. Isso é bem difícil. Então,
quando eu faço uma notificação, eu posso gerar uma planilha de cálculo. Então, só para a gente imaginar aqui esse processo, né, de informação aqui. Eu recebo uma ordem de fiscalização para fiscalizar uma determinada agência. Tá? Então, aí, nesse processo, eu notifico a agência a apresentar todos os planos de contas e balancetes do período que ele vai sofrer essa fiscalização. Essa apresentação ocorre via sistema, ele vai fazer o upload, como ele faz já o upload hoje de um plano de contas ou de um balancete do mês dele ali, normal. Tá? Ele vai submeter, então, vamos supor, vou fiscalizar os últimos 5 anos de uma determinada agência. Eu sei que falar de fiscalizar os últimos 5 anos na mão de uma determinada agência é um processo, né, penoso aí, né, que você leva muito tempo para poder fazer. Mas aqui dentro do sistema, qual que é o processo? A gente notifica o banco, força ele a submeter esses arquivos. Para ele é o processo de upload normal, depois eu vou mostrar para vocês o banco fazendo isso, tá? E aí ele entra nessa rotina aqui de geração da planilha de cálculo. Tá? Essa geração da planilha de cálculo, o que é? O que é essa geração da planilha de cálculo? Eu automaticamente pego todos os balancetes que ele submeteu, cruzo com o plano de contas, cruzo com o plano orientador, tributo aquelas contas, eventualmente, se ele já tiver algum valor pago, eu já apuro a diferença, sobre essa diferença eu calculo correção, multa e juros e trago o valor total aqui que ele deve dentro de cada uma das competências dos últimos 60 meses, tá? Então, a geração da planilha de cálculo, que era aquele processo penoso, que demorava meses ali para você fiscalizar uma determinada agência, aqui você faz num clique, tá? Efetivamente num clique. Tudo bem? Perfeito. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Não. Tá. Esse processo de fiscalização aqui ele ajuda muito aí no dia a dia, né, da fiscalização, né? Você tira aquela carga, aquele trabalho operacional ali e isso tudo o sistema te faz de forma automática, tá? Que mais? Acho que de importante, mais alguma coisa que vocês querem ver? Bancos. A parte de relatórios, aqui tem uma série de relatórios para você, desde os mais simples ali, para você identificar quem é o maior arrecadador, rol de inadimplência, os livros, o livro fiscal tanto tomado quanto prestado, cruzamento de contas entre agências da mesma instituição. Tem uma estatística para verificar se está muito reduzido o valor de uma determinada receita? Não entendi, desculpa. Por exemplo, você faz, parece que você falou que tem um cruzamento de informação entre receitas de diversas agências. Isso. Então, exatamente tem isso. um levantamento Por de aqui informação estatística. você consegue, exatamente isso. Você consegue saber, exemplo, se eu pegar aqui, eu não sei se ele vai... Deixa eu só ver. Novembro. Novembro de 2019. Acho que não é Banco do Brasil ali, deixa eu ver assim.
tá vendo aqui, ó, dentro daquela CUSIF, ele me traz todas as contas, a descrição daquela conta, qual é o contribuinte, o valor base, a atividade e o período aqui que ele fez, né? Só que o que acontece? Se você tem mais de uma agência, ele vai te trazendo embaixo da mesma conta todas as agências para você poder comparar, né, o resultado, o que ele escriturou dentro daquela rubrica, daquela CUSIF, em diversas agências. Aqui, como só tem uma agência desse banco, ele só trouxe uma, senão ele traria uma embaixo da outra aqui, tá? Para você poder fazer esse comparativo aí. Tudo bem? Perfeito. Beleza. Vamos fazer um pouquinho de Beleza? simples para vocês terem noção. Maurício, vamos mostrar um pouquinho do simples para eles terem uma ideia do que, como é que o nosso simples funciona? Vamos. Deixa eu sair aqui um minutinho só. Esse sistema de fiscalização aí, ele serve para qualquer módulo do ISS, banco, simples? Na verdade, assim, ó, para cada sistema a gente tem um módulo de fiscalização dentro dele. Então, o banco ele tem o módulo de fiscalização do banco, o cartório dele, cada um tem o seu próprio módulo de fiscalização. O sistema controla, por exemplo, se eu pegar o meu código tributário e eu estabelecer os prazos lá, por exemplo, notificação, 20 dias, o cara fazer contra-razão, recurso em primeira e segunda instância, controla tudo? Isso, controla tudo isso aí, todos esses processos aí. E esses tempos, né? Tá? Inclusive, a gente individual para cada município, código tributário com todas aquelas condições, quando você vai fazer uma... Deixa eu só voltar. Ele perguntou se é individual para cada município. A customização se faz individual para cada município, fiscalização... Para cada município, exatamente isso. Aqui, ó, deixa eu voltar lá. Essa regulamentação da fiscalização via todo o sistema, como a Receita Federal faz hoje, o sistema ele usa esse modelo, né? De fazer a notificação via e-mail. Esse modelo, isso, exatamente. Aí a orientação para a regulamentação disso tudo, na verdade a empresa faz também, né? Pra gente não... a gente tem sugestões. E fornece para vocês ali a minuta de todas as leis, decretos necessários para poder... ser adotado pelo município, né? Perfeito. Tá. No caso, só um minutinho, no caso de Nova Serrana, nós fizemos lá, eles precisavam de um novo código tributário municipal. Nós fornecemos para eles totalmente de graça, para atualizar e para poder fazer o trabalho antes do edital, tá certo? Então a gente... Nós um processo de revisão nosso também. Então, a gente pode, na verdade, sei que o Francisco Andier hoje é um dos principais tributaristas nessa área. Então nós temos já um código tributário bem atualizado e... Não, e eu quero mudar de conceito desse ano também, é o seguinte, para evitar esse negócio de AR e tal, eu mudar o sistema para que a notificação já ela fez de uma forma mais rápida, porque aí eu minimizo esse processo de Nós podemos auxiliar vocês nisso, tá? Nesse código tributário, isso aí é independente, a gente pode fazer um trabalho para vocês, tá? Para ajudar vocês aí. Pode continuar, Maurício. É que esse módulo de demonstração aqui do edital, ele não está parametrizado dessa forma, mas o que acontece? Só para vocês saberem aqui, ó. Onde está aqui dispositivo legal, o que a gente pode fazer é, em vez de você entrar e digitar o dispositivo legal, ele apresentar para você aqui uma lista de todos os dispositivos já previstos na sua lei, entendeu? Então a gente parametriza o sistema para ficar de acordo com o teu Código Tributário Municipal. Não aberto dessa forma que está aqui, tá? Tudo bem? Bacana. Deixa eu só ver. Um minutinho só. Deixa eu só pegar o acesso aqui do Simples. Sim. Para eu poder apresentar para vocês. Um minutinho só, por favor. E até que é bom, essa questão do cálculo lá, esse negócio é muito ruim. Você planejar isso, o sistema já faz uma vez, né? Ele, como eu te falei, ele tira o foco do... E o melhor é importar o balancete, analisar via sistema e fazer a notificação via lá, sem muita intervenção humana nesse processo. E aí o trabalho... A preocupação nossa vai ser só saber se ele classificou no código errado, se foi ou não. Você percebe que ele é fiscalizatório. Se ele mudar mudar alguma conta de lugar, o sistema já vai identificar porque está... Uma coisa que eu não percebo,
a criação de uma nova conta que não está no meu plano de contas estruturado no sistema, eu que vou ter que inserir ou eles Não, nós inserimos. Sim. Vamos supor que surge uma tributação nova, o sistema descubra lá no sul. Uhum. O sistema dá um alerta para o sistema de vocês aqui que existe mais uma conta que agora é tributária de excesso. Ele vai incorporando esse plano. Ele vai sendo esse plano orientador atualizado constantemente. Aquele de eu usar o plano anterior, porque às vezes não atualizou dentro do mês, até que no próximo mês ele já atualiza. Exatamente. Então isso é automático. É automático. Porque o sistema é um sistema Atual. e vivo também. E ele está sempre organismo, porque ele está sempre atualizando. É isso que o sistema faz. Apareceu qualquer conta tributária em qualquer lugar do Brasil, o sistema dá a opção para vocês alencar aquela conta nova dentro do sistema da Silicorp da prefeitura. Pois é, mas eu falo assim, a inserção dessa conta nova é feita pela fiscalização ou é pelo sistema? A empresa faz? A empresa faz e ainda manda para vocês, se vocês querem atualizar ela. Não, correto. Então sempre assim, aconteceu qualquer coisa fora daqui, ou a gente descobre uma conta nova aqui e tal, todos os nossos sistemas não estão implantados, vão receber agora essa notificação para poder inserir aquela conta. Perfeito. Tá bom? Como o banco é fiscalizatório, o Simples nosso também é. E o VAF também é todo fiscalizatório. Você antecipa tudo, porque nós estamos fiscalizando Esse aqui tudo fala tudo, você dá uma analisada atrás de cada um deles depois, para rememorar. Quando ele falou ali daquela inserção do plano de conta dos bancos para cruzar as informações e trazer o resultado para dentro do sistema de vocês, essa alimentação do que vem do banco para a alimentação de vocês é feita pelo próprio sistema. Você não tem que alimentar nada manual dentro do banco. Não. Capta a informação fornecida pelo banco e traduz ela para dentro do sistema de vocês. Exatamente. E aí faz o cruzamento entre o balancete e as COSIFs e te dá ali, dentro do plano de contas nosso, ele te dá as contas que serão tributadas. É tudo automático. Na verdade, quando o banco envia esse balancete para nós, o sistema faz isso em poucos segundos. Ele já passa assim, um pente fino e manda... Volta para o banco vai homologar com as novas contas. O banco demora para homologar cerca de 24 horas que ele pede a autorização da central. Mas a gente faz em poucos minutos. Aí na hora que chega lá, o banco vai ver aquele monte de contas agora novas, né? Aí ele vai pedir a autorização da central dele. A central, imediatamente, ela tem o sistema, vai ver que já está recebendo essas contas novas em outros municípios, pelo mesmo sistema. Correto. Ela dá um ok. E aí está homologada as contas novas. Independentemente disso, Cláudia, é o que ele já falou. Nós podemos passar, vocês já sabem que em Minas, né, que já está em funcionamento, é Nova Serrana, Montes Claros, e depois eu vou mandar uma lista de cidades por e-mail de vocês, se vocês quiserem contactar todos os municípios para terem, né, ver como é que é a assistência, o trabalho, qual que é o incremento, estão satisfeitos ou não com a Silicorp, entendeu? Vocês podem pedir toda a referência da empresa, viu? Como é que tá aí, Maurício? Maurício? Perdeu a conexão.